Está no ar o Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos nos aprofundar no estudo do Gênesis, chegando ao relato sobre a Torre de Babel. Vamos ver Deus descendo para avaliar aquilo que os homens estavam fazendo. Vamos ver Deus agindo para que a maldade não proliferasse e vamos ver Deus separando uma família para abençoar todas as famílias da terra. Está no ar o seu Lições da Bíblia. Este é o Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E é muito bom ter essa oportunidade de conversar sobre aquilo que Deus revelou. A gente tem a alegria aqui de ter amigos que também compartilham desse interesse de estudar a Palavra de Deus e que aceitam o nosso desafio, o nosso convite, de compartilhar com você e com a sua família as bênçãos que Deus compartilha conosco quando estudamos a sua Palavra. E eu vou apresentar para vocês, mais uma vez, esses amigos queridos que nos visitam aqui. Vou começar com o pastor Marcos Santiago. Pastor Marcos, que bom ter você mais uma vez no nosso programa. Seja bem-vindo. Obrigado, pastor. Desta vez eu quero mandar abraços para a minha equipe, com quem temos o privilégio de trabalhar. Falei da região do Rio de Janeiro no último programa e hoje eu falo da região de Minas Gerais, o meu povo, o povo do meu pão de queijo. Quero mandar um abraço para o pastor Reones. Quero mandar um abraço para o pastor Janderson, pastor Guarigione, pastor Saulo e pastor Dáfano. São aqueles que promovem o Lições da Bíblia e esse guia de estudos para a região de Minas Gerais. Então, nossa gratidão para essa turma que também promove o nosso programa. E semana que vem... Não posso esquecer do pessoal da sua terra. Pessoal do Espírito Santo. Então, vamos lá. Vou apresentar o pastor Milton aqui, Milton Andrade, nosso colega querido, está aqui conosco. Seja bem-vindo mais uma vez, pastor Milton. Obrigado, pastor Vinícius. É um prazer estar com você, trabalhar com você. Verdade. Deus tem usado você poderosamente aqui neste programa e é uma alegria também estar com os amigos, pastor Marcos, pastor Lucas. Pastor Marcos falou do pão de queijo, né? Nós estudamos na mesma época e frequentávamos a mesma mesa, pastor Vinícius. A mesma mesa, né? Tivemos ali esse momento maravilhoso. E agora estamos numa outra mesa com o pão. Amém. Não de queijo, né? Mas o pão do céu. Com o mesmo apetite, né? Exatamente. Bastante apetite. Pastor Lucas, que bom receber você também. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, é um privilégio estar aqui novamente. Vou aproveitar a deixa do Marcos e vou mandar um abraço para os meus alunos lá do UNASP, da Faculdade de Teologia. Legal, um abraço para os queridos futuros pastores da igreja que estão se preparando para esse ministério tão lindo. Pastor Lucas, ora para a gente pedindo Claro. Querido Senhor, eterno Deus, obrigado pelo privilégio de estudarmos a Tua Palavra. Esteja conosco aqui, possamos aprender através do relato de Noé, também da Torre de Babel. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, nós vamos começar aqui com o finalzinho da história de Noé, né? É o gancho da lição da semana passada com essa. E a história de Noé é a história da recriação do mundo. E o pastor Marcos tem enfatizado isso, que eu acho que é um ensino muito interessante, importante, que Deus salva o mundo por meio das famílias. E a integração e a harmonia familiar é um mecanismo de salvação tanto para os indivíduos da família como para aqueles que estão sob essa influência. E Noé tem uma família que resume a humanidade inteira. Os seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, em realidade, eles são as 3 vertentes da humanidade. Sem essa família não haveria nós, por exemplo, né? E a história dessa família não é uma história perfeita. É uma família com a qual Deus está recriando o mundo, mas como vocês já disseram em programas anteriores, a natureza pecaminosa ainda permanecia. E porque tem natureza pecaminosa, naturalmente, as escolhas do ser humano podem ser ruins e alguns filhos de Noé vão fazer escolhas ruins, especialmente Cão. Pastor Lucas, vamos contar um pouquinho essa história do finalzinho ali da vida de Noé e como ocorre um fato problemático e a partir desse fato também a gente enxerga Noé abençoando seus filhos e também amaldiçoando um de seus filhos.
Aham. O capítulo 9, né, no estudo anterior, da semana passada, eu comentei que o capítulo 9 ele pode ser dividido em 3 blocos, e o fim do segundo bloco, né, que é o bloco do arco, que é colocado no céu, termina assim, versículo 19, esses são os 3 filhos de Noé, a partir deles se povoou toda a terra. Isso daqui já é um ponto de partida, né? Então, está se cumprindo aquilo que era esperado da humanidade. Se espalhar, ser fecundo e povoar a terra. Só que daí a gente começa em versículo 20 com Noé, agricultor, segundo o texto, plantando uma vinha. Antes de comentar a sequência narrativa, né, é interessante como esse relato de Noé se embriagando, como os outros, né, tem vários paralelos com Gênesis 1. Então, por exemplo, eu anotei alguns aqui, né? O Noé é um Ish Hadamah, é um homem da terra. Outra coisa, Noé ele planta uma vinha, a mesma palavra em referência a Deus plantar o jardim. Interessante. Aparece Betor, entre, quando vai falar em referência, Noé está no meio da tenda, e lembra lá, Betor, entre, para quando eles estão entre a árvore, né? Outra, Yadá, conhecer, perceber, lembra, em específico relacionado à nudez, que era um outro elemento, né? Adão e Eva percebem, Yadá, que estão nus. Aqui, Noé nem sequer percebe a sua nudez. A nudez é um tema dos dois, apesar de serem palavras diferentes, tem que destacar isso daqui. E mais uma coisa, né? O verbo nagad, que é contar, né? Primeiro, na pergunta de Deus para o homem e para a mulher, quem contou para vocês? E aqui, quando Cam conta, né, para os irmãos o ocorrido. Os dois relacionados a algo negativo, né? Então, de novo, o texto traçando paralelos com as histórias anteriores, mas aqui, acima de tudo, mostrando uma outra realidade desse homem que a gente leu que é íntegro, né? Não é um homem íntegro, é relatado agora num momento de total vulnerabilidade, né? Vulnerabilidade total. E em relação à nudez, né? Porque Noé planta uma vinha, a gente viu, ele acaba se embriagando e fica nu. E, ecoando lá Gênesis 1, Cam percebe a nudez do pai, né? E lembrando, Gênesis 1 falava da vergonha associada à nudez, só que parece que Cam ele tem prazer na vergonha do pai quando nu. Ele tem prazer, ele não faz nada. Pelo contrário, ele vai e relata, e esse relatar ecoa o relato da serpente, ele relata para os irmãos. Talvez até indicando assim, uma espécie de zombaria em relação à situação do pai, né? O pai que funcionava, de certo modo, como uma espécie de um Adão, começando toda a humanidade novamente povoando a terra. A gente tem que lembrar que, nesse contexto aqui, Noé é o rei da terra. Sim. Veja bem, tudo foi destruído, não tem mais seres humanos, a não ser Noé e seus 3 filhos e as esposas deles. Então, a gente, pensando no contexto amplo de Gênesis, que vai trabalhar sempre com a questão da primogenitura e com a sucessão de pessoas que vão exercer domínio, talvez, é que eu vou sugerir isso, né? O relato pode indicar que Cã estava desmoralizando o pai na tentativa de desacreditá-lo como líder da terra, para tentar um golpe de Estado, vamos chamar assim, né? Vamos assumir o controle aqui. Ele já não tem mais condição, está senil, além disso está embriagado, veja. Olha como é que ele é ruim. Quando você começa a desprezar alguém, evidenciando a fraqueza dele, é possível que você tenha um interesse em assumir o posto dele. É uma possibilidade aqui, né? E um paralelo importante também em relação a Gênesis 3 é que Adão e Eva percebem sua nudez a partir do fruto da árvore que eles comem. E aqui, Noé vai ficar nu também a partir do vinho, que é fruto da videira que ele plantou, né? Agora, pastor Milton, Noé é um grande herói. Na verdade, a esperança do mundo estava encapsulada nele. Mas aqui o herói está nu. Sim. Nudez na Bíblia é sinônimo de pecado, né? Desde o Gênesis até Apocalipse nós vemos
esta saga se repetindo, inclusive com a última fase da igreja, que a Bíblia menciona, Laodiceia está nua, ou seja, não possui a justiça. Não há um justo sequer, disse o apóstolo Paulo. Inclusive Noé, um homem espetacular. E permita-me fazer um paralelo aqui. A impressão que dá é que a vida de Noé foi um filme belíssimo, sobem os créditos, mas depois vem aquele trechinho, né? Algumas cenas finais, que é esta cena aqui. Noé participando desta fruta, assim como Adão, ficando nu e cometendo esse deslize. A Bíblia não esconde os defeitos das pessoas. Não escondeu o defeito de Davi, de Salomão, de Pedro. Todos nós somos pecadores e carecemos da graça e da glória de Deus. Noé precisava dessa graça, assim como nós precisamos hoje. Então nós precisamos, ao mesmo tempo, ter medo do pecado, sair de perto do pecado, e precisamos nos aproximar de Cristo, nos aproximar dessa graça, Ele quem nos cobre. E só fazendo mais um paralelo aqui, na cruz, nós cremos que Jesus morreu completamente nu. Ele assumiu a nossa nudez, falando aqui no sentido espiritual e teológico da nudez. Ele assume a nossa nudez, assume o nosso pecado e hoje nos concede este manto da sua graça. Olha, muito interessante você mencionou, e nós somos editores, e a nossa tendência é de limpar o texto para que ele não apareça os erros. Você falou que depois dos créditos aparece ali um problema que podia ter ficado de fora, né? Mas eu penso que a Bíblia, nesse sentido, se aproxima muito das expectativas humanas em todo o tempo, inclusive no tempo que a gente está vivendo. Por que a internet hoje faz tanto sucesso, né? Porque as pessoas têm a impressão de que estão vendo a vida como ela é ali, né? O famoso, ele vai para a rede social, ele não está mais editado por nada, pelo menos essa é a impressão que se quer passar muitas vezes, né? Sem filtro. Sem filtro, então as pessoas estão vendo como a vida é. Isso tem uma atratividade muito forte, porque soa como realidade. E a Bíblia já tinha essa percepção lá atrás. Olha, nós estamos mostrando as pessoas tais como elas são. Nós não estamos criando personagens redondinhos aqui para enganar você. Não, aqui é o ser humano tal como ele é. E quando esse ser humano aparece, real, ele nos dá esperança, porque nós somos reais de carne e osso. Nós somos Noé muitas vezes. Então, se para esse homem houve esperança, para a gente também haverá, né? Enquanto o pastor falava, eu fiquei pensando, trazendo para a nossa realidade, o que o filho fez é como alguns fazem ao pegarem um aparelho telefônico e mandar o tão famoso nudes, que é publicitar aquilo que é tão sagrado, privado, né? E importante, porque aqui nós encontramos que a minha responsabilidade não é apenas para com o meu corpo, é também para com o corpo do outro. Por isso, quando eu me privo do uso de alguns tipos de roupas ou me privo de alguns tipos de lugares e de formas de usar o meu corpo, eu estou abençoando o corpo da outra pessoa. Por isso eu sou fiel à minha esposa. Porque ao ser fiel à minha esposa, incluindo o meu corpo, eu respeito o corpo dela também e respeito o corpo de outras pessoas. Então eu acho muito linda essa perspectiva de responsabilidade da minha sexualidade e também da sexualidade do outro. Não, esse é um detalhe muito interessante, porque isso vai ajudar a gente a pensar que Noé ficou muito indignado com isso daí, é evidenciado nas bênçãos e maldições que ele distribui aos seus filhos, né? Sim, ele amaldiçoa, né, Cam, né, mas aqui diz maldito seja Canaã, né, que é o filho de Cam. Para deixar claro, né, muito importante, essa maldição não tem nada a ver, né, até o Dr. Jacques Ducan, ele descreve isso com questão racial, né, de forma alguma, isso é um absurdo hermenêutico, interpretativo dos grandes, e ele abençoa, né, os dois outros filhos, Sem e Jafé, que vão aparecer com a sua descendência na sequência no capítulo 10. Né? Então, essa maldição também vai expor essa realidade terrível de uma outra família, tal qual a gente já viu, disfuncional. Né?
Eu diria até que se tem um livro que mostra maus exemplos de famílias, é o livro de Gênesis, né? E vocês estavam comentando aí sobre a Bíblia mostrar a realidade como é, né? Eu acho muito interessante como na contramão, muitas vezes a gente tenta consertar os personagens. Você falou da tarefa de editor, né? Não, porque Abraão não mentiu, Sara provavelmente era meio-irmã dele. Como assim, né? Se ele omitiu alguma coisa, já é negativo, né? Não, porque Noé não sabia que a fruta fermentava e sem querer a gente quer consertar os personagens, né? E se tem uma coisa que acontece que é curiosa, por exemplo, na matéria de livros proféticos, quando eu dou, eu sempre faço uma sessão em que eu mostro que o profeta, ele é um ser humano. Poxa, que novidade, né, Lucas? Profeta é ser humano. Meu amigo, você tem que ver a reação dos alunos. Por quê? Eles ouvem profeta, é um semideus. Mas daí, de repente, Natan fala assim, Davi, vai lá, faz o que está no seu coração. Daí Deus chega e fala, não é bem assim, né? Não é bem assim. Então, a Bíblia, ela mostra a realidade, vou usar uma linguagem que vai nua e crua. Nua e crua, literalmente. Então, o texto vai mostrar Noé dessa maneira. Que bacana, que conversa importante que estamos tendo aqui, aprendendo muitas coisas importantes e você pode aprender também quando você tem acesso a bons materiais. E o nosso guia de estudos é uma bênção diária e trimestral. Você vai ter oportunidade de, tendo esse material, de se aprofundar na palavra de Deus e fazer um curso de teologia por trimestre, tá? Para você conhecer mais sobre Deus e sua vontade. Então, se você desejar ter esse material, você já sabe. Acesse cpb.com.br e você vai descobrir como adquirir esse e outros materiais da Casa Publicadora Brasileira. Nosso programa vai para um rápido intervalo, não sai daí porque a gente volta já já. Pessoas que fizeram coisas boas, edificaram coisas boas ou não. Que tipo de objetivo nós temos com o nosso nome e as nossas obras? Que edificações estamos fazendo? Porque nós vemos agora a humanidade construindo uma cidade e uma torre com vários objetivos, inclusive para que o nome deles fosse louvado, celebrado e lembrado. Infelizmente, esses nomes que nós mencionamos aqui estão sendo lembrados hoje, milênios depois, por aspectos negativos, porque desafiaram a autoridade de Deus e o nome de Deus. Pastor Milton, pensando nesse detalhe do nome, a gente vê muito forte no Gênesis que quem dá nome é quem tem autoridade. Deus dá nome ao ser humano e os chama de Adão, né? Ser humano, Adão. No capítulo 5, verso 2 de Gênesis fala sobre isso. Voltamos com o programa Lições da Bíblia e eu tenho uma recomendação para fazer a você agora. É muito bom estudar a Bíblia, melhor ainda estudar na boa companhia de bons comentários. E eu quero apresentar este comentário a você. Não é porque eu editei esse livro, é realmente um livro excelente e você vai gostar muito. Se você gosta de curiosidades sobre o texto bíblico, se você gosta de entender aquilo que está por trás do texto, os contextos e explicações que elucidam a compreensão e que vão ajudar você a ter uma visão mais ampla da revelação divina, você não pode perder este comentário. Esse livro aqui precisa estar na sua biblioteca. O livro de Gênesis foi escrito pelo Dr. Jacques Ducan, o mesmo autor do nosso guia de estudos. É um material acessível, mas profundo, que vai beneficiar muito você e o seu estudo da Palavra de Deus. Então, você já sabe, se deseja conhecer esse material, é só acessar cpb.com.br. Bom, vamos continuar estudando aqui. Nós estávamos falando sobre Noé e seus descendentes e as bênçãos que Noé deu aos seus descendentes ali, Sem, Cã e Jafé. E a partir desses três, o mundo vai ser povoado. E aí, pastor Lucas, aparece o capítulo 10 de Gênesis com mais uma vez, uma genealogia. E é importante a gente fazer assim um breve comentário sobre a importância das genealogias. Por que elas aparecem? Né? Qual o interesse de Deus em marcar ali os descendentes? Né? Isso eu acho que poderíamos rapidamente falar aí. Sim, a genealogia aqui é muito interessante, mas eu destacaria dois elementos que eu acho bem curiosos, né? O primeiro deles é que há um número até simbólico aqui, né?
que são 70 nações, né? Dentro dessa genealogia. São, na verdade, 7 genealogias, né? E 70 nações. Só que, na verdade, se você vai contar, não são 70, são 71. Você fala, peraí, mas você acabou de falar que são 70? É porque tem uma que funciona como uma espécie de parênteses, aqui quando vai falar de Nimrod. Percebam, no versículo 6, quando vai falar dos filhos de Cã, fala de Cush, Misraim, Put e Canaã. Daí no 7, os filhos de Cush foram Seba, Havilá, Sabtá, Ramá, Sabtecá. Não fala nada de Nimrod. E daí está nessa família aqui, mas não aparece. Está na família, mas não aparece. O texto espera um pouco para fazer uma espécie de parênteses e falar de Nimrod, não seguindo o padrão dos nomes ou o tempo que viveram, mas falar um detalhe a mais. Falou o quê? Cush gerou Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. A palavra poderoso é gibor, valente. Essa é uma palavra que aparece no capítulo 6, em referência às filhas dos homens. Entendeu? Então, associando a postura de Nimrod com aquela postura de corrupção totalmente negativa que a gente já comentou. Quando os filhos de Deus e as filhas dos homens se enamoraram, eles nascem heróis, né? Que eram homens valentes. E esse Nimrod aqui vai ser uma reminiscência daquilo lá. Exatamente. Né? Um outro herói que surge a partir, provavelmente, podemos dizer, desse amálgama aí também entre descendentes da linhagem de Sem, que é uma linhagem positiva, né? E com a outra linhagem de Cã. Embora Nimrod apareça aqui da família de Cush, que é a família de Cã. Né? Mas o mundo, de novo, parece regredir para aquele estágio pré-diluviano, em que a maldade vai proliferando até chegar nesse episódio da torre. Né? Com certeza. E é curioso que menciona-se em relação a Nimrod, né, a terra de Sinar. E essa terra de Sinar vai ser a base do capítulo 11. Então, tá vendo a genealogia destacando um parênteses em relação à história que vem na sequência. Não é à toa. E a segunda coisa, né, rapidamente, é que até agora, toda vez que vai ser serão mencionados os filhos de Noé, a ordem é Sem, Cã e Jafé. A única vez que muda essa ordem é nessa genealogia, que começa os filhos de Jafé, os filhos de Cã e depois, por último, os filhos de Sem. Por quê? Porque lá no fim, em relação a Sem, vai falar de um tal de Éber, né? Que é da onde vem a descendência de Abraão, que curiosamente, né? No capítulo 12 vai começar. Inclusive, quando acaba o episódio da Torre de Babel, a gente tem uma outra genealogia que é só de Sem. De novo, preparando o caminho para o que vem na sequência, que é a história de Abraão. E é bom lembrar que esse Éber, descendente de Sem, ele é o pai dos hebreus, daí vem a expressão hebreus, né? Sim. Que também vem a linhagem de Abraão, a linhagem semita também, né? Como nós conhecemos. É realmente muito importante isso. O propósito da genealogia no Gênesis é mostrar cada família e como Deus está preparando uma família para abençoar todas as famílias da terra. E outra coisa, a gente vê aqui também em Gênesis uma antecipação da história no futuro. Canaã é amaldiçoado lá por Noé, e lembrar que esse Canaã vai ser pai de uma descendência que vai habitar na terra que vai ser desocupada para que os descendentes de Sem, via Abraão, Isaac e Jacó, possam ocupar aquela terra lá. Então a maldição sobre Canaã, na verdade, é uma bênção para a humanidade, porque naquele território prometido, o novo Éden restaurado na região de Canaã, Deus vai trazer uma família com a qual vai abençoar todas as famílias da terra, da qual vai vir o descendente que vai esmagar a cabeça da serpente lá. E diz na bênção para Sem que Jafé, o outro filho de Noé, ele vai morar nessas tendas de Sem. Também é uma antecipação do que aconteceria no futuro. Jafé aqui como representante dos outros povos da humanidade, o que nos inclui, que somos abençoados debaixo das tendas de Sem. Ou seja, aquela família que tem o tesouro do mundo no corpo, né, por assim dizer, a esperança do mundo está com eles, vai compartilhar uma bênção para toda a humanidade. Esses nomes que aparecem em Gênesis 10 nos mostram também que a narrativa de Gênesis não é um mito. Aconteceu no fluxo da história com pessoas reais. Nimrod era bisneto de Noé,
edificou, por exemplo, Nínive, como diz aqui o verso 11, participou da construção de Babel. Então nós vemos personagens que queriam, inclusive, tornar célebre o próprio nome. Algumas pessoas, inclusive, falam assim, falem bem ou mal de mim, mas falem de mim. E nós temos esses nomes aqui, mencionados na Bíblia, no livro das origens. Pessoas que fizeram coisas boas, edificaram coisas boas ou não. Que tipo de objetivo nós temos com o nosso nome e as nossas obras? Que edificações estamos fazendo? Porque nós vemos agora a humanidade construindo uma cidade e uma torre com vários objetivos, inclusive para que o nome deles fosse louvado, celebrado e lembrado. Infelizmente, esses nomes que nós mencionamos aqui estão sendo lembrados hoje, milênios depois, por aspectos negativos, porque desafiaram a autoridade de Deus e o nome de Deus. Pastor Milton, pensando nesse detalhe de nome, a gente vê muito forte no Gênesis que quem dá nome é quem tem autoridade. Deus dá nome ao ser humano e os chama de Adão, né? Ser humano, Adão. No capítulo 5, verso 2 de Gênesis fala sobre isso. Depois o ser humano dá nome aos animais, essa hierarquia então é formada e agora nós encontramos este grupo aqui dando nome a si mesmo. Ou seja, conforme você mesmo citou, né? A autoridade está sobre eles e sobre aquilo que eles estabelecem como sendo reino, como sendo qualidade de relacionamento. E aí eu sou autoridade. Exatamente. Então, aqui nós poderíamos até dizer uma tentativa de a construção de um ateísmo, ou seja, cancelamento da pessoa de Deus e o assumir de uma identidade divina, com seres humanos assumindo aí essa liderança, esse propósito, esse protagonismo. Aqui a gente vê também já uma antecipação da oposição histórica bíblica entre duas cidades, Babilônia e Jerusalém. Aqui nós estamos assistindo aqui a gênese de Babilônia. É como se o Nimrod e seus parceiros ali estivessem edificando um Éden paralelo. Deus tem um projeto para a humanidade, esse projeto vai se cumprir em Jerusalém, que vai ser construída no futuro. O território vai ser alcançado no futuro, mas Deus tem um projeto para lá. E aqui tem um projeto alternativo. A porta dos deuses aqui se abrindo para o povo, né? Só você falou de um Éden paralelo, só isso. É interessante que fala aqui no versículo 2 que os homens partiram do Oriente. Na verdade, uma tradução possível é para o Oriente. E o jardim está voltado para o Oriente. Exatamente. Então, o paralelo é perfeito, né? Eles estão criando uma alternativa ao plano original. Exato, e sempre foi esse o objetivo do inimigo, né? Fazer algo semelhante, mas que desvie as pessoas do projeto divino. E aí, pastor Lucas, eles querem ajuntar toda a terra ali. O propósito de Deus é espalhar, eles querem ajuntar. Aqui a gente vê o projeto da serpente, vamos chamar assim, do dragão, o projeto imperialista, totalitário, não é? Uniformizador, né? Em curso aqui. O mundo fala uma língua só. E o lance da língua, é importante que a gente pense mais nessas questões de dialeto, diferença de linguagem, que realmente está presente, mas aqui é mais de unificação cultural, de pensamento, de visão de mundo. Está todo mundo pensando a mesma coisa, todo mundo buscando Babel. E Deus age de uma maneira diferente daquilo que a gente espera. Deus age para espalhar, né? Isso é muito, muito interessante, pastor Vinícius. Inclusive, é algo que se perpetua, por exemplo, no livro de Daniel, quando vai falar da Babilônia. A mentalidade babilônica é a mentalidade da uniformidade, né? Todo mundo igualzinho. Exatamente. Se tem um capítulo que eu acho que é descarado, 3, isso é o 3. Né? Até é caçoado, é satirizada essa ordem, essa repetição perfeita e tal. E quando eu leio a Bíblia, né, o que eu vejo é um Deus que valoriza a diversidade, que valoriza quem pensa diferente e consegue conviver pensando diferente, né? Eu acho que hoje em dia, né, com tanta briga e internet, etc., cada vez mais tem sido difícil a gente entender que unidade não significa pensar todo mundo igual, mas é saber conviver e conviver
com quem pensa diferente de você, né? E isso é muito importante, né? Muito, muito importante, né? Vários momentos da história da igreja, e agora eu estou falando da história da igreja adventista mesmo, né, foram importantíssimos quando alguém levantou a mão e falou assim, eu não acho que é assim, eu acho que é desse outro jeito, eu penso diferente, seja numa reunião, numa assembleia, e essa diferença de pensamento promoveu uma mudança importantíssima para a história da igreja. Então, a gente tem dificuldade, né, de sentar e com quem pensa diferente, né? Nós todos aqui concordamos com tudo? Não, absolutamente não. Mas a gente está aqui, a gente faz parte do mesmo grupo, nós somos pastores da mesma igreja e convivemos juntos, amistosamente. A gente senta e almoça e dá risada junto, conversa, e isso é importante, né? De novo, unidade não é pensar igual, não é pensar na mesma caixinha todo mundo. A gente tem que ter... Deus valoriza o ser humano que pensa diferente, né? Só para concluir, eu gosto muito da Hannah Arendt, e ela fala, né? Faz uma crítica num livro chamado Eichmann em Jerusalém, né? A realidade daquele homem que foi acusado na época do Holocausto de matar milhões de pessoas, né? E ela fala, a coisa que mais me assustou foi ver aquele homem naquele julgamento ser uma pessoa normal. E ele perdeu a capacidade dele de fazer julgamentos morais, de pensar o que ele fazia. E eu acho que isso é uma coisa que a gente sofre hoje, né? A gente quer que todos simplesmente ouçam e obedeçam. Ah, tal coisa, o pastor vai dar a resposta. A Bíblia valoriza quem pensa, mas quem pensa e sabe conviver com quem pensa diferente também. Eu diria até que dentro desse contexto de diversidade, o princípio da diversidade é a forma como Deus estabelece a diversidade. Para que algumas pessoas não façam uso apenas de valores culturais, de perspectivas culturais e submetam o princípio bíblico à verdade, e até tenho observado isso, que quando nós estudamos a Bíblia, é a Bíblia a verdade que estabelece a cultura. O limite da diversidade, né? Agora, quando é o contrário, quando a cultura estabelece o que é religião, o que é verdade, a gente vive paradigmas de diversidade que não são representados dentro do plano de Deus para a criação. Você falou uma coisa muito importante. Vamos usar o texto bíblico como parâmetro para as nossas escolhas. Exatamente. E dentro das possibilidades de escolhas, existem muitas que a Bíblia oferece. O problema é que quando a gente quer acrescentar outras possibilidades estranhas à Bíblia ou em oposição àquilo que a Bíblia revela, né? Babilônia cria um clima claustrofóbico para a liberdade. Babilônia, ela cerceia a liberdade. E o Deus de Jerusalém, agora pensando nessa oposição, é o Deus da liberdade. Você falou do capítulo 3, é interessante, né? Que Nabucodonosor e seus súditos estavam todos, entre aspas, livres. E ele pega os 3 hebreus e manieta, né? E coloca na fornalha. Então, parece que quem está preso são os 3 hebreus e quem está livre são os babilônios. Mas, quando eles caem na fornalha de fogo, a primeira coisa que acontece é o fogo acabar com as correntes. E eles estão passeando no meio do fogo. Então, a liberdade estava ali. Por quê? Porque eles puderam escolher estar ali. Enquanto aqueles que estavam na campina de Sineá, no Vale de Siná, estavam todos uniformes, fazendo tudo aquilo que o imperador queria que eles fizessem. Então não havia liberdade ali. Em Jerusalém há liberdade. Deus é o Deus da liberdade. Ele te dá liberdade para continuar estudando a sua palavra e para continuar se firmando nos princípios da sua palavra. Nós vamos dar um intervalo rápido aqui. O programa continua. Não sai daí porque a gente volta já já. Esse cenário, né, estamos falando de Apocalipse, eu me lembro do contexto. Babel como porta de Deus, e dentro de uma cidade que estava ali sendo construída, e na arquitetura a gente vê que o urbanismo, né, que a condição de moradia define a condição de relacionamento. Então, a condição de relacionamento que eles queriam era uma condição de relacionamento de afronta a Deus, e conforme você havia dito no início, é uma condição de relacionamento de prisão. Só que quando nós olhamos no Apocalipse, nós encontramos uma cidade que tem portas, 12 portas, estão abertas, ou seja, liberdade para ir e vir
para toda nação, tribos e línguas. Ou seja, aquilo que eles queriam construir já estava no plano de Deus. Uma cidade livre para todos os povos, em todas as suas características étnicas, intelectuais. Então, aquilo que a gente quer fazer como sombra, sem que Deus nos tenha revelado, é uma cópia daquilo que Deus já tem pronto. Então, acho que a gente tem que ser mais original. A gente precisa procurar mais em Deus a revelação, a profecia, para que a gente conheça aquilo que já está pronto, para que a gente não fique inventando a roda, né? Voltamos com Lições da Bíblia e aqui nós estudamos a Palavra de Deus. É sempre bom estudar a Palavra de Deus. Existem maneiras diferentes de estudar a Bíblia e uma é fazer um estudo sistemático das doutrinas e dos ensinos que a Bíblia apresenta. E o Dr. Rodrigo Silva fez esta revista especialmente para você estudar sistematicamente a Bíblia, mas com a característica dele, trazendo informações arqueológicas, informações teológicas, de contexto, que vão ajudar a clarear a sua compreensão sobre os temas que aparecem na Bíblia. E esta revista apresenta temas preciosos que vão enriquecer sua vida espiritual, que vão aprofundar sua caminhada ao lado de Deus e vão ajudar você a tomar decisões importantíssimas ao lado da verdade. Eu recomendo muito que você tenha essa revista. Você já sabe, é muito simples. Para receber essa revista em casa, sem custo nenhum, é só você mandar uma mensagem para esse WhatsApp que está aparecendo na sua tela. E nós vamos ter a alegria de mandar para a sua casa este material que certamente vai abençoar você e a sua família. Bom, Pastor Lucas, o povo que queria construir uma torre, não é? Essa torre, como a gente disse no bloco anterior, era para congregar as nações ali, evitando que se cumprisse o desígnio de Deus, que era espalhar a humanidade por toda a terra. E por que Deus queria espalhar? Porque Deus queria que a humanidade habitasse a terra cumprindo o seu plano original, mas também por um motivo. Ele queria evitar que a família, a descendência com a qual ele abençoaria toda a terra, estivesse em contato uniforme com os demais povos e assim comprometer a ideologia divina, vamos chamar assim, ou digamos assim, a ideia divina de salvação para a humanidade, né? Mas o inimigo tinha outros planos, congregar esse povo num lugar só por meio dessa torre, né? O povo fala, vamos construir uma cidade e uma torre, né? Normalmente a gente enfatiza só a história da Torre de Babel como se a torre fosse o problema central, né? Mas na verdade, se a gente lê atentamente, a gente percebe que o problema central tem a ver com se juntar e ser disperso, né? Óbvio, a torre é muito importante para a história, inclusive o nome, né, Babel, está relacionado à porta de Deus, como a gente mencionou, né? Então eles tinham a concepção de que alcançariam a porta de Deus, seriam como Deus, estariam livres de qualquer outro tipo de dilúvio que pudesse vir a acontecer na Terra, porque eles estavam na porta de Deus, né? Só que daí aqui diz que o Senhor desce para ver o que está acontecendo e na sequência diz, eis que o povo é um e vamos confundir a língua dele. Daí, olha que diz na sequência, versículo 8, e assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e pararam de edificar a cidade. Então, você vê que nem é mencionado nada mais da torre, né? Então, não diz que a torre é destruída, diz que eles são espalhados e não mais se juntaram. Não tem mais cidade. A cidade é sinônimo de ajuntamento. E o plano de Deus para a humanidade é ser fecundo, se multiplicar e encher a terra. Então, meu plano deve se cumprir e agora vocês vão ser espalhados por toda a terra, né? Então, de novo, a centralidade do relato envolve ser espalhado, cumprir o plano de Deus sendo espalhado pela terra. Não necessariamente a torre ou não, né? A torre, ela é secundária, né? Ela é secundária no relato aqui, apesar da gente conhecer a história como a história da Torre de Babel, né? Babel não dá ouvidos à palavra de Deus, porque Deus havia falado que não ia chover mais sobre a terra. Não vou destruir mais a terra com água. Então, para que fazer uma torre como essa? É claro, desafiaram a autoridade divina. E a intenção deles
era que o topo chegasse aos céus. Isso ecoa algumas coisas. Em primeiro lugar, a atitude de Lúcifer no céu. Isaías 14, versos 12 a 14 falam isso. Olha, eu quero ser como o Altíssimo, quero atingir o céu. Mas espera aí, ele já estava lá. Céu ali é uma referência à divindade, eu quero o poder e a autoridade de Deus. E agora me faz lembrar também a postura de Babilônia. Lá em Daniel capítulo 4, nós vemos uma árvore que também atingia o céu, a sua ramagem, abrigavam os povos, os passarinhos faziam ninhos ali, uma referência ao poder não só de Nabucodonosor, mas da Babilônia, que vem de Babel. Ou seja, assim como Lúcifer no céu, e assim como Babel, a Babilônia também quer atingir o céu, atingir a Deus, atingir o ministério de Deus. E isso é muito, muito complicado, porque isso afeta inclusive indivíduos, pessoas que querem ser Deus, substituir a pessoa, o ministério de Deus aqui na terra, e eles tentaram fazer isso e o próprio Deus desceu. E essa dinâmica é interessante. Eles queriam subir, assim como Lúcifer no céu, e aí Deus desce. Vamos lá descer, e o termo aqui é plural, né? Desçamos. A trindade envolvida nesse processo. E aí Deus desce e resolve o problema. A mesma coisa que Jesus fez. Deus desceu ao nível extremo, e resolveu o nosso problema. Jesus morreu, ele é Deus conosco, ele morre e resolve o problema da humanidade. Você citou Daniel e tem uma outra coisa importante em relação com a Torre de Babel, né? Dessa questão da ascensão da torre até chegar ao céu, para afrontar o céu, né? No capítulo 8 de Daniel, ele fala de um chifre pequeno que surge da cabeça de um animal terrível e espantoso, que também ascende até o céu para ferir as estrelas de Deus e o príncipe do exército. E como é que isso acontece na prática, interpretando a profecia, né? Esse chifre pequeno é um poder político-religioso que pretende substituir a adoração que se processa no templo celestial. Então ele pretende aqui ter uma Jerusalém fake, vamos chamar assim. Ele promove um estilo religioso que vai desviar de Deus e do seu templo a confissão dos pecados, que vai desviar de Deus a autoridade, a devoção dos fiéis a Ele. Então é uma substituição aqui, é uma tentativa de desviar de Deus. E aí aparece esse chifre pequeno que tenta subir até o céu de uma maneira positiva, inclusive, de uma maneira religiosa, enganando as pessoas. No texto paralelo de Daniel, capítulo 7, claramente o profeta diz que essa atitude se dá porque esse poder muda os tempos e a lei. Ou seja, é um ataque a Deus, um ataque ao seu caráter e à sua autoridade. E nós vimos isso durante a história da humanidade, hoje, e veremos isso no futuro. Então é bom a gente pensar que Deus, a autoridade dele, vem de cima para baixo. Os homens tentam interromper essa atividade, mas como você disse, quando isso vem, Deus desce para intervir e resolver o problema. E, pastor Vinícius, é interessante que isso não é exclusivo de Daniel e de Gênesis 11, né? Quando a gente vai para Apocalipse, a descrição da alternativa ao plano de Deus é o quê? Sai dela, povo meu, dela o quê? Quem é ela? Babilônia. Isso é muito interessante, né? Porque no capítulo 2 de Daniel, o rei sonha com uma estátua e o rosto é o quê? A Babilônia. Então, independente do período da história, a estátua é identificada pelo seu rosto, que é o quê? Babilônia. Independente do período, há uma postura que se repete, há um padrão que se repete, que é o padrão Babel, de se existir, né? Que é o padrão de tentar tomar o lugar de Deus, o padrão de ser uma alternativa aos planos de Deus. Exato. E esse padrão é totalmente nefasto, é terrível para a humanidade. Quando a gente encontra esse cenário, né, estamos falando de Apocalipse, eu me lembro do contexto, Babel como porta de Deus, e dentro de uma cidade que estava ali sendo construída, e
na arquitetura a gente vê que o urbanismo, né, que a condição de moradia define a condição de relacionamento. Então, a condição de relacionamento que eles queriam era uma condição de relacionamento de afronta a Deus, e conforme você havia dito no início, é uma condição de relacionamento de prisão. Só que quando nós olhamos no Apocalipse, nós encontramos uma cidade que tem portas, 12 portas, estão abertas, ou seja, liberdade para ir e vir para toda nação, tribos e línguas. Ou seja, aquilo que eles queriam construir já estava no plano de Deus. Uma cidade livre para todos os povos, em todas as suas características étnicas, intelectuais. Então, aquilo que a gente quer fazer como sombra, sem que Deus nos tenha revelado, é uma cópia daquilo que Deus já tem pronto. Então, acho que a gente tem que ser mais original. A gente precisa procurar mais em Deus a revelação, a profecia, para que a gente conheça aquilo que já está pronto, para que a gente não fique inventando a roda, né? O objetivo de Deus é sempre trabalhar para que a salvação ocorra para os seus filhos. E o objetivo de Babilônia, vamos chamar assim como representante do mal aqui, é lutar contra esse propósito divino. E o meio é sempre o império. O diabo vai usando os impérios ao longo da história do mundo para oprimir o povo de Deus, para ferir o povo de Deus, para evitar que o remanescente permaneça vivo. Porque se o remanescente está vivo, a esperança do mundo está viva. Então, quando você vê Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma, e essa sequência de impérios que Daniel nos apresenta, é toda a tentativa babilônica, o espírito de Babilônia vivo, para impedir que Jesus nasça no futuro, e depois que Jesus nasce, para que os descendentes da mulher, como diz Apocalipse 12, permaneçam crendo naquela promessa. Então, os impérios eles surgem com esse propósito. Aqui em Babel, a gente vê também, no capítulo 10, aqui, 11, né, uma antecipação de uma coisa também que aparece no capítulo 14 de Gênesis. No capítulo 14, há uma confederação de reis mesopotâmicos, liderados pelo rei de Siná, que é Babilônia. E eles fazem uma incursão, são 4 reis que dominam 5 reis do território de Canaã. Isso é importante aqui, um parêntese, porque se Babilônia domina o território de Canaã, eles estabelecem ali um império que impediria que os descendentes de Abraão depois pudessem se estabelecer ali. Então eles ganham. E é nesse contexto que eles vencem as cidades de Sodoma e Gomorra e Ló é aprisionado. E aí que é o detalhe, veja Deus desfazendo os planos imperialistas, totalitários humanos. Abraão, um nômade, claro, um nobre nômade, peregrino ali, ele consegue juntar um exército para vencer uma confederação imperialista liderada pela Babilônia. Liberta Ló, que também tem parte com Abraão, e desfaz aquela intenção satânica, vamos chamar assim, de dominar um território que seria do povo de Deus, né? Eu percebo aqui no livro de Gênesis, pastor, que a solução não estava nessa torre aqui, mas sim numa escada. Sem dar um spoiler, quando Jacó está dormindo ali com um travesseiro de pedra, ele teve um sonho de uma escada cujo topo chegava até o céu. Mesma expressão. Mesma expressão. Esta é a casa de Deus, é a porta da casa de Deus. Interessante isso, hein? Que porta é essa? Essa escada é uma pessoa. Né? Então, o centro da narrativa do Gênesis, nós vamos chegar na pessoa maravilhosa de Cristo. Ele que nos liga ao céu. A solução está nele. Exato. Para a confusão, os problemas, para a arrogância de Babilônia. Quem que vai resolver esse problema aí? E Pedro chama Babilônia de Roma, não é? De Roma, faz esse link. É. Quem que vai resolver isso aí? O príncipe do exército, Jesus, a escada. Ele que nos liga ao céu. Olha que interessante esse paralelo, muito, muito interessante. Eu gosto de falar para os meus alunos que em Betel, Deus responde a Babel. Que é justamente isso, né? Betel, a casa de Deus. Ele fala, cheguei na porta dos céus. E é o mesmo significado de Babel, né? Só que é uma resposta. A resposta é, a torre é construída por mãos humanas. A escada não tem nada a ver com o ser humano. Tem a ver com Deus e a ação dele, né? É a ação de Deus através do Filho. E essa perspectiva de desconexão entre Deus, ou a realidade onde Deus está e onde nós estamos, a gente precisa romper, porque a própria escada nos faz lembrar, né? O que é ligado no céu
ligado na terra, na perspectiva de que existe uma aproximação tão real, que a gente não deve pensar como os gregos pensaram, em dimensões de universos, ao ponto de a gente não conseguir acessar, a não ser que a gente ofereça sacrifícios em formatos que não representam a forma de Deus se relacionar conosco. Não, e é bom lembrar também que a torre é um templo. Ela é um local de adoração a deuses que vão se opor ao Deus do céu. E a escada é só uma ponte que leva ao templo verdadeiro, onde todos nós podemos ir. E essa escada é Cristo. É um caminho, né? É um caminho. Cristo é o caminho. Jesus é a porta do céu. Ele é o caminho novo e vivo que foi aberto, por meio do qual nós podemos ter acesso direto à presença de Deus. Então, se você está se sentindo triste hoje, abatido, longe de casa, longe do Pai, sentindo que não há solução ou esperança para você, lembre-se dessa expressão: Jesus é a verdadeira porta. Ele é o caminho e Ele convida você a entrar, a passar por Ele para ter acesso à vida eterna. Essa mensagem maravilhosa está na Bíblia. E se está na Bíblia, é bom para você. Eu te espero na próxima sexta-feira, no nosso programa, para continuarmos estudando a Palavra de Deus. Um forte abraço, que Deus te abençoe e até lá.